1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 17 a 20, diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Eu fico, irmãos, encantado com a relação que o apóstolo Paulo tinha com a igreja. Eu disse aqui certa feita nas quintas-feiras que muitas coisas me encantam na Bíblia. Eu fico encantado, por exemplo, com a candura, com a ternura que Jesus tratava aqueles que a sociedade achava de somenos importância. Eu fico encantado com a atenção que Jesus dava às crianças, porque naquela época eram relegadas a pessoas de segundo plano. Eu fico encantado, irmãos, como Jesus se relacionou com as mulheres, como ele elevou a dignidade das mulheres, ao ponto de, depois de ressuscitar, apareceu primeiro a uma delas. Eu fico encantado, irmãos, como Jesus, deliberadamente, era um homem que ia em direção ao aflito, ao perdido, ao necessitado, ao doente. Irmãos, tem coisas na Bíblia que eu fico encantado. Por exemplo, eu fico encantado com a rapidez com que Jesus respondia as perguntas capciosas, feitas para colocá-lo numa situação constrangedora e às vezes até levá-lo a ser alvo da prisão. Eu fico encantado, irmãos, com a possibilidade que Jesus tinha de criar histórias. E deixa eu te contar uma coisa: a Bíblia, você que está nos ouvindo em casa, ela é uma grande história, a maior de todas as histórias. E como eu escrevi no meu livro, Jesus de Nazaré, que história! Eu fico encantado, irmãos, como Jesus respondia, por exemplo, a um fariseu hipócrita, quando perguntou para ele: mestre, qual o maior de todos os mandamentos? E na rapidez, irmãos, de um raio, sem pensar igual eu e você, Jesus então une numa frase toda a lei. Coisa extraordinária. Eu fico maravilhado, irmãos, como Jesus cria uma parábola por uma simples pergunta que esse fariseu fazia a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Eu fico encantado, irmãos, como o apóstolo Paulo era um homem viril, apaixonado, um homem que em Atos, o texto no original diz que ele era como um touro raivoso, perseguidor da igreja, zeloso com a lei. E ele achava, irmãos, que estava com isso tributando culto a Deus, porque estava no engano, cego para o verdadeiro e bendito Evangelho de Cristo. Eu fico encantado, irmãos, como esse homem, chamado e vocacionado por Deus, levou até as últimas consequências o seu chamado. Eu fico encantado com esse homem, que em toda cidade que ele ia, ele mesmo deu testemunho aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, que uma coisa só ele tinha certeza: de que cada cidade que ele pisava, o acompanhavam cadeias e sofrimentos. Eu fico encantado, irmãos, como um homem desse não desiste, quando muitos hoje desistem por muito menos.
Eu fico encantado, irmãos, como o apóstolo Paulo, depois de açoitado, preso, linchado, numa cidade que outrora ele teve uma visão, e nessa visão apareceu um varão macedônio e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Certamente coisa boa aconteceria lá, porque é Deus que está me levando, né? Mas nem sempre, irmãos, quando Deus te chama, é para você ser feliz. Às vezes Deus te chama para você sofrer. Sofrer por amor a Cristo. São poucos hoje os que enfrentam isso com alegria e dignidade. Mas eu fico encantado, irmãos, que esse homem, chamado por Deus, com um sonho claro, passa a Macedônia. Macedônia é a Europa. O Evangelho iria pela primeira vez plantar as suas raízes naquele continente. Mas agora, meu pastor, ele está com as costas todas marcadas. Ele foi açoitado, ele foi linchado, suas roupas estão rasgadas, ele está no fundo de um calabouço, os seus pés e as suas mãos estão presos num tronco. Que Deus é esse que me chamou para fazer a sua obra e permitiu tudo isso? Vivemos, irmãos, uma sociedade muito confortável. Vivemos uma sociedade onde as pessoas só servem a Deus em troca do benefício material, em troca da felicidade momentânea, com coisas, como dinheiro, como emprego, como saúde. Se for assim, Deus me serve. Se não for assim, Ele não me serve. Para que me serve a igreja final, onde tudo na minha vida está dando errado? Eu fico encantado, irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê exemplos de homens como Paulo, que nos ajudam, meu pastor, a prosseguir, quando nem tudo vai bem. Pois esse homem, irmãos, com as costas marcadas, com as mãos e os pés no tronco, por causa do Evangelho de Jesus, a Bíblia diz que ele orava e cantava louvores ao Senhor. Eu fico encantado, irmãos, com o apóstolo Paulo, com a têmpera desse homem. Ele conseguia ver adiante das circunstâncias, ele conseguia contemplar o invisível, ele conseguia ver que as circunstâncias dessa vida são passageiras, mas o propósito de Deus é eterno. Ele conseguia enxergar, irmãos, que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é infinitamente maior do que aquilo que a gente experimenta nessa terra. Eu fico encantado, irmãos, que esse homem, depois que as mesmas mãos que o flagelaram, foram as mesmas mãos que limparam as suas feridas, porque ele pregou o Evangelho para aquele homem, o carcereiro. E a Bíblia diz, irmãos, que ele se levanta, se restabelece, e de repente ele segue o seu caminho, resoluto, destemido, propositivo. Ele tem um chamado, ele sabe o propósito da vida dele, e ele vai cumpri-lo na força do Senhor Jesus. Talvez você por muito menos desistiria, talvez você por muito menos abandonaria a igreja, como muitos eu acho que vão abandonar nessa pandemia. Talvez por muito menos você se cansaria de ser crente. Afinal de contas, desde o dia, pastor, que eu comecei a servir Jesus, a minha vida teve tantos reveses. Eu fico encantado, irmãos, com Paulo, porque ele não via apenas o visível, ele contemplava o invisível. Ele sabia que essas circunstâncias são passageiras, e o eterno peso de glória que elas produzem, nós vamos ver lá no porvir, onde Jesus te prometeu a vida eterna. Eu fico encantado, irmãos, com esse homem que se levanta e ousadamente ele sai da cidade de Filipos e vai para a cidade de Tessalônica. Ele tem as costas marcadas,
ele tem as roupas rasgadas, ele tem o coração vilipendiado de saber que naquela cidade, como dizia o Hernandes, a igreja foi forjada por sangue, suor e lágrimas. E ele chega na capital da Macedônia, Tessalônica, uma cidade importantíssima, irmãos, uma cidade entre as 3 maiores do mundo antigo. Quais são, pastor? Éfeso, Tessalônica e Corinto. O apóstolo Paulo era um homem estratégico, ele procurava deliberadamente as grandes cidades. Por quê? Porque ele sabia que se o evangelho chegasse numa grande cidade, ficaria fácil para ele irradiar para as outras menores. E Paulo então, irmãos, entra em Tessalônica, e o texto diz que ela era uma grande cidade, a capital da Macedônia, e lá tinha uma colônia de judeus e uma sinagoga. E ele prega na sinagoga, irmãos, e acontece um grande milagre. Por quê? Porque Tessalônica, depois de Corinto, era uma cidade onde a filosofia grega proliferava e florescia no seu máximo. E quando Paulo chega em Tessalônica, irmãos, o discurso de Paulo não é alinhado com o discurso do mundo. Se você vê lá em Atos capítulo 17, a Bíblia diz que quando ele chega em Tessalônica, ele prega Cristo e este crucificado. A mensagem dele, irmãos, não se adapta à mensagem do mundo. A mensagem dele não segue o viés desse mundo, pelo contrário, a mensagem do apóstolo Paulo é uma só: é o evangelho glorioso de Jesus. E seja em Tessalônica, seja em Éfeso, seja em Corinto, seja em Filipos, ele prega a Jesus Cristo. Aí o milagre acontece, meu pastor. A Bíblia diz que muitas mulheres nobres, eu acho que as mulheres têm um coração mais sensível para o evangelho. A Bíblia diz que muitas mulheres nobres de posse, alguns judeus, muitos gentios, eles se convertem e abraçam a mensagem do evangelho. E ali, irmãos, é formada uma igreja admirável. E o interessante, irmãos, que os judeus, perseguidores de Paulo, o texto diz que eles perseguem Paulo até Tessalônica, e eles causam na cidade um reboliço e um motim contra aqueles que têm transtornado o mundo e chegaram até aqui. Que coisa gloriosa, irmãos. Eu fico encantado com esse termo que Lucas usa para qualificar e adjetivar o grande apóstolo. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Em outras palavras, os subversivos chegaram. Que coisa boa, irmão, se a igreja, se eu e você subvertêssemos de novo os princípios desse mundo com os princípios do evangelho, não é? Subversivos. Pastor, quem é um subversivo? É aquele que vira de ponta cabeça a ordem vigente. É aquele que coloca aqueles princípios que o curso desse mundo segue e alteram esses princípios com os princípios eternos de Deus. Os subversivos chegaram. Eu fico encantado, irmãos, que o apóstolo Paulo, com as costas ainda marcadas de Tessalônica, ele prega com intrepidez e coragem. E os judeus, irmãos, de forma vil e covarde, eles começam a comprar mercenários. A Bíblia fala que é o populacho. A Bíblia chama de malandragem da cidade, para de repente escorraçar o apóstolo Paulo. Mas Deus é tão bom, irmãos, que quando esse povo chega para linchar o apóstolo, que está hospedado na casa de Jasson, ele não se encontra lá. Mas a Bíblia pega o seu anfitrião, a Bíblia diz que leva-o a uma assembleia e há uma grande confusão. E eles obrigam esse homem a fazer uma coisa: eu vou pagar a você uma fiança, e de posse dessa fiança, você nunca mais vai permitir que esse subversivo entre nessa cidade, porque se ele entrar nessa cidade, ele vai morrer. O que Paulo teve que fazer? Ir embora.
Quanto tempo Paulo ficou nessa cidade? 3 semanas. Pode olhar lá. Atos 17. Por 3 sábados, Paulo arrazoou, pregou, explicou, clamou, admoestou, exortou aquelas pessoas com respeito a Jesus Cristo. E Paulo então, irmãos, com o coração partido, por quê, pastor? Pouco tempo, né? Pouco tempo. Pastor Luciano vai completar aqui na IPVO 3 anos no final do ano. Pouco tempo, eu acho. Fiquei 19 na outra. Mas 3 semanas, irmãos, é pouco tempo. E eu agora entendo o coração desse homem. E isso me encanta, irmãos. Porque eu agora entendo o coração desse homem, a preocupação que ele tinha com essa igreja, a grande capital da Europa, a grande cidade da Macedônia, precisava dele lá por mais tempo, mas por causa das lutas e perseguições, ele teve que sair de lá. Ele vai para Atenas. Atenas outrora fora a grande cidade da filosofia grega, mas deixa eu te contar uma coisa, nos dias do apóstolo Paulo ela já estava decadente. O grande centro cultural da Grécia não era mais Atenas, meu pastor, era Tessalônica e Corinto. E quando ele chega em Atenas, irmãos, que está lá também no livro de Atos, o texto diz que de Atenas ele manda para Tessalônica quem? Timóteo. Está aí no capítulo 3 da carta. Não precisa ir lá não. Pastor, o que Paulo quer? Paulo está preocupado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Um pastor zeloso se preocupa com a igreja. E um membro zeloso também. Paulo está preocupado com a igreja. Paulo, irmãos, nutre no coração um desejo ardente de ver os irmãos, porque ele sabe que 3 semanas para confirmar uma comunidade na fé é pouco. Tem pastor que está lutando aí há tantos anos com a igreja, irmãos, e muitas vezes ainda nós temos vários bebês na fé, tomando leite, porque não crescem. Mas uma coisa interessante, irmãos, que me encanta, é que quando Paulo manda Timóteo, por quê? Porque Timóteo podia entrar, entende? Ele que não podia. E ele manda Timóteo, Timóteo passa um tempo na igreja e volta com notícias, e quando Paulo volta com as notícias da igreja, Timóteo, o que Paulo faz? Escreve 1 Tessalonicenses. Que carta! Que coisa gloriosa! Eu fico encantado, irmãos, com algumas coisas do Novo Testamento, como eu disse a vocês. Primeiro, eu fico encantado como uma igreja, em apenas 3 semanas, o apóstolo Paulo disse que eles se tornaram o modelo de todos os crentes que Paulo já tinha visto. Eu fico encantado, irmãos, como em pouco tempo, por causa da instrumentalidade de um homem, e claro, por causa da graça de Deus, Paulo escreve de volta. Se você está duvidando do pastor Luciano, capítulo 1, versículo 7, está escrito isso aí. Vocês se tornaram um modelo. A palavra modelo é a palavra typos, no grego, aquele pelo qual os outros seguem um padrão, de todos os crentes. Eu fico encantado, irmão, sabe por quê? Porque o evangelho tem esse poder, sabe de quê? De tornar às vezes um jovem que encontrou com Cristo ontem, uma pessoa mais madura do que aquele que já está vivendo com Cristo há muito tempo. Uma igreja tão jovem, irmãos, Paulo disse que ela seria o modelo. Paulo não diz isso à igreja de Éfeso, Paulo não diz isso à igreja de Corinto, Paulo não diz isso à igreja aos Romanos, Paulo não diz isso à igreja aos Colossenses, Paulo não diz isso com igreja nenhuma. Paulo diz isso à igreja, a jovem igreja de Tessalônica. Vocês se tornaram modelo.
E as 3 marcas, capítulo 1, versículo 3, que evidenciam a eleição de Deus, eu consigo ver nessa igreja. Quais são elas, pastor? Primeiro, o amor abnegado, versículo 3. Uma fé operosa e uma esperança viva. Fé, esperança e amor. Que tríade gloriosa! Virtudes cardeais da fé cristã, que identificam o eleito. Pastor, essas virtudes estavam aonde? Na igreja de Tessalônica. Pastor, quanto tempo Paulo ficou lá? 3 semanas. Eu fico encantado, irmãos. É por isso, meu pastor, que eu acho que nós não desistimos. Uma das coisas, né? Porque quando a gente olha, irmãos, algo desse tamanho, isso anima muito o nosso coração em dias de dificuldades. Eu fico encantado, irmãos, como Paulo amava essa igreja, e como ele disse no capítulo 2, que a relação dele com a igreja era uma relação igual a uma relação de pai e de mãe para com seus filhos. No capítulo 2 ele fala isso. Qual ama que acaricia os seus filhos, eu tomei vocês no meu colo e vos acariciei, e abri mão do que me era por direito, por amor de vós. Agora eu te pergunto, não é isso que uma mãe faz? A mãe não abre mão de um direito que é dela em prol do seu filho? A mãe não é aquela que acaricia, que cuida, que zela, que de repente sofre o dano. E ele fala no capítulo 2, eu poderia exigir de vós o sustento, mas eu não fiz, porque qual ama, eu queria me doar a vocês, e não lhes ser pesado de forma alguma. Oh, irmãos, quando a gente é pai, estou vendo aí a Thaís com a barriguinha, eu não posso dizer porque já tem 2, né? Mas quando a minha Alissa nasceu, irmãos, eu aprendi um pouco mais, e de forma mais experiencial, o amor de Deus por nós. Se você não é pai, não é mãe, me desculpe, você ainda não compreendeu esse amor. Você só compreende um pouquinho quando Deus te der a graça da paternidade ou da maternidade. Sabe por quê? Porque quando um filho nasce, a gente o ama incondicionalmente, não é isso? E a gente faz tudo por eles, não faz, Carol? Quanto mais uma mãe. Pastor, qual a relação de Paulo com a igreja? É a relação de uma mãe com seus filhos, mas também no final do capítulo 2, é uma relação de pai. Por quê? Porque se a mãe acaricia, se doa, se a mãe é aquela que abre mão dos seus direitos por causa do filho, o pai exorta, o pai disciplina. O pai, querido, é aquele que chama o filho à correção, para que ele cresça e seja um homem e uma mulher disciplinados de Deus. Versículo 11 e 12 do capítulo 2 fala isso. Eu exortei, eu consolei, eu admoestei, verso 12, para que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Deus. Veja, querido, que Paulo escreve essa carta mostrando uma igreja admirável, mas uma relação mais ainda admirável dele para com essa igreja. E aí, irmãos, Paulo no versículo 17, cheguei lá, o texto que eu li, ele então coloca alguns pontos que eu quero rapidamente concluir para vocês, essa breve reflexão. Em primeiro lugar, irmãos, a gente vê que Paulo, ao deixar a igreja, verso de número 17, ele se empenha diligentemente para estar com eles presencialmente. Olha o que diz o verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença,
não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Se você olhar aí a quantidade de advérbios que tem nesse verso, me espanta. Isso tudo para demonstrar o esforço que Paulo fazia para quê? Para estar com a igreja. Talvez esse versículo seja o versículo, meu pastor, que tem mais advérbios em toda a Bíblia. Com todo o empenho, diligentemente, com grande desejo. Veja, querido, só aí tem 3. Pastor, por que isso? Para mostrar, querido, como Paulo não media esforços, a despeito do risco da sua própria morte, de estar com os irmãos pessoalmente. Paulo queria estar com a igreja. Impedido por uma fiança, não foi a razão de Paulo diligentemente, com todo o esforço, em todo o tempo e com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Esse é o primeiro ponto, querido, que eu queria destacar da relação de Paulo com essa adorável e admirável igreja. Paulo diz uma coisa bonita: a igreja estava longe dos seus olhos, mas ela estava perto do seu coração. Eu quero fazer uma pergunta a você que está nos assistindo: isso está acontecendo com você? Será que a igreja realmente está perto do seu coração? Ou ela está longe dos olhos e longe do coração? O apóstolo Paulo não media esforços para estar na igreja. Hoje parece que a gente não mede esforços para não estar na igreja. Tudo é razão para a gente não estar. Por isso, querido, o primeiro ponto é tão importante em dias como os nossos. Quando a gente olha para a Bíblia, esse homem tinha um impedimento gigantesco para não estar naquela igreja, mas mesmo assim, ele não media esforços para retornar. E você quer uma boa notícia? Ele retornou. Ele arrumou um jeito lá na frente e retornou à igreja de Tessalônica. Sabe por quê? Porque ele desejava ver os irmãos pessoalmente. Como é bom, viu, gente? A gente tem um relacionamento, né? Hoje a IPVO promoveu aquilo que o Ministério Acolher faz com os novos membros, né, pastor? Eu me lembrei, Paulinho, o seu churrasco aqui, a sua turma. Todas as turmas que a IPVO recebe como novos membros, a gente costuma dar um agradinho, né, meu pastor? Né, Paulinho? Um agradinho. A gente faz um almoço, a gente faz um churrasco, convida os novos. Para quê, pastor? Para a gente conversar, para a gente conhecer, para a gente se relacionar, para a gente saber um pouco da história, porque você é a sua história, sabia? E se a gente não conhece pessoalmente o irmão, os nossos relacionamentos são estéreis, doentes, vazios, me desculpem, hipócritas, porque a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe nada da vida dela. Eu fico, irmãos, maravilhado. Uma das coisas, viu, meu pastor, que me encanta é a pessoa de Jesus e o seu relacionamento com seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e quando desceu, primeiro, escolheu os que ele mesmo quis. O que é isso, pastor? É Cristo que te escolhe. Segundo, o texto diz que então eles vieram para perto dele. Isso é bonito, irmão, sabe por quê? Porque Jesus foi o primeiro a dar o exemplo desse relacionamento íntimo, profundo e pessoal que Ele quer comigo e com você. E Ele espera que nós, que somos a sua igreja, façamos isso primeiro com Ele e depois com os irmãos. Que coisa gloriosa, irmãos. Agora preste atenção numa coisa.
O apóstolo Paulo mostra esse desejo de estar diligentemente, de todo o coração, com todo o esforço, com a igreja de Tessalônica, porque ele sabia que aquela igreja precisava dele, e que ao mesmo tempo, ela tinha se tornado uma grande bênção em todos os lugares. Lá no capítulo 1, irmãos, a Bíblia diz no verso 8, que através daquela igreja, o evangelho repercutiu em toda a Macedônia. A palavra repercutir, sabe o que significa no grego? Ressoou como uma grande trombeta. Em outras palavras, uma igreja tão jovem, tão missionária, repercutiu da igreja a palavra de Deus. E Paulo louva isso, irmãos, a eles no capítulo 1, no versículo 8. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: quando uma igreja se desenvolve desse jeito, Satanás põe o seu dedo sujo nela. Olha o que diz o verso 18: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. O que está escrito aí, irmãos? Contudo, quem barrou o caminho? Satanás nos barrou o caminho. Interessante, irmãos, que Paulo aqui abre o coração e diz para eles o seguinte: irmãos, por duas vezes, diligentemente, com grande desejo, com muito empenho, eu quis estar com os irmãos, mas o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, o inimigo dos crentes, o diabo, me impediu o caminho, me barrou o caminho. É claro, irmãos, que Paulo aqui tinha o discernimento que não é o diabo com aquele chifre, né, pastor? Que a Idade Média pintou o diabo daquele jeito, e tem muita gente que acredita que ele é assim, com tridente, chifre, rabinho. Não, Paulo tinha um discernimento para compreender. Vem na quinta-feira aqui que eu vou te explicar o que é esse Satanás aqui. Ele tinha um discernimento para compreender que eram as circunstâncias que de repente o impediam de entrar, mas ele teve o discernimento para compreender que por trás dessas circunstâncias, o inimigo da nossa alma, que não quer que nós nos congreguemos, está lá. E ele fala que foi Satanás que barrou o caminho. Portanto, meu amado, vamos tomar muito cuidado, sabe por quê? O diabo, desde o início, desde o Éden até hoje, ele trabalha para colocar empecilhos para a comunhão e edificação do crente. É ou não é? A história é a mesma. Ele não aparece com chifre, com tridente e com aquela voz de filme de terror. Mas ele pode aparecer colocando tanta coisa na sua vida que você não tem tempo mais para Deus. Não tem tempo mais para Cristo. Não tem tempo mais para a igreja, para desenvolver a sua salvação aqui. Não tem tempo mais para aprender da palavra de Deus. Não tem tempo mais para congregar com os irmãos. Não tem tempo mais para abençoar e ser abençoado. Não tem tempo mais para edificar o irmão e fortalecer o irmão aqui com a sua presença. E de repente vai criando um monte de coisas e vai colocando na sua cabeça o seguinte: você não precisa disso não, está tudo bem. E aí muitas vezes, irmãos, nós vamos cedendo, e quando a gente assusta, sabe o que aconteceu? Perdemos Jesus de vista, e quanto mais os irmãos. Portanto, meu amado, a relação de Paulo com a igreja era uma relação muito saudável. Ele sabia que o inimigo das nossas almas luta desesperadamente, para quê? Para nos julgar de volta lá para fora. Nós fizemos um programa agora, o último programa de Teologia em Debate, que inclusive está nas redes sociais, foi ao vivo no sábado. Esse programa se chama As Libertações de Jesus. Assiste lá. E aí você vai ver como o diabo, ele artimanha e arquiteta desde a fundação do mundo, quando Deus criou o primeiro homem, para retirar o homem da presença de Deus e retirar o homem da presença de uns dos outros. Sabe o que Pedro fala de Satanás? Que ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: ele está falando isso para ímpio, para incrédulo? Ele está falando isso para a igreja.
Porque ele sabia, querido, que o alvo, preste atenção numa coisa, o alvo do diabo não é o perdido já é dele. O perdido já segue o curso desse mundo. O perdido já serve o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. O perdido já segue as inclinações da sua carne, mas o eleito e o crente não. Seguimos a quem? A Cristo. Amamos a quem? A Cristo. Servimos a quem? A Ele. Cresçamos onde? Na palavra de Deus. Então, irmãos, se esse é você, saiba que ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Satanás me barrou o caminho 2 vezes. Portanto, querido, tenha lucidez. Seja uma pessoa como os filhos de Issacar. Seja uma pessoa que consegue ler o tempo e ter respostas bíblicas a ele, e não apenas você deixar-se levar pelo curso do nosso tempo. Amém? Em último lugar, querido, veja qual a relação de Paulo com a igreja, versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, eu fico encantado, por fim, termino, como Paulo amava a igreja. O que a igreja representava para ele. O que a igreja era para o apóstolo Paulo, está aqui, irmãos, qualificado aqui, no versículo 19 e 20, dessa bela carta aos Tessalonicenses. Qual a relação do apóstolo Paulo com essa igreja que ele amava? Primeiro, versículo 19, ele diz assim: quem é a nossa esperança? Não sois vós? Numa sociedade, irmãos, que paulatinamente e gradativamente tem colocado a igreja à mercê de tudo, Paulo diz que ela é a sua esperança. Para uma sociedade que tem bombardeado todos os dias, que a igreja não é relevante, que não precisa de igreja, e tem muitos crentes hoje, com essa pandemia vão aumentar, mas é muito, os crentes desigrejados, ainda vão nutrir essa consciência sobre a igreja. A igreja não serve para nada, pois quando a gente olha para a palavra de Deus, Paulo diz, ela é a minha esperança. Eu fico pensando, irmãos, aonde você vai aprender de Cristo? Aonde você vai ouvir palavras de vida eterna? Aonde você vai crescer na fé? Aonde você vai ser edificado? Aonde as virtudes de Deus vão de repente tomar conta do seu caráter? Aonde você vai ter as mãos estendidas para acolher e acudir o necessitado nos ministérios e dons que Deus mesmo te deu quando Ele te salvou através da obra do Espírito Santo? Aonde você vai ouvir essas palavras e ser instruído na palavra de Deus através da instrumentalidade do ensino, da pregação e da vida e do convívio relacional dos irmãos de um para com os outros? Aonde você vai criar os seus filhos no mundo como nós estamos? Eu fico preocupado, irmãos, eu já falei isso e vou falar isso todos os dias. Eu fico muito preocupado com os pais e mães que abandonaram os seus filhos à mercê do mundo. Eu fico muito preocupado, querido, com esses jovens, essas crianças que não amam a igreja, porque não conhecem a igreja. Eu fico preocupado, irmãos, quando esses jovens crescerem, o que serão deles amanhã? Mas em contrapartida eu fico feliz quando eu vejo isso aqui, ó. Eu fico feliz, Paulinho, quando eu vejo isso aí, ó. Pode olhar, irmãos, ali, ó.
Eu fico feliz quando eu vejo aquilo ali, ó. E eu fico feliz com a Aline lá atrás, ó. Quando ele traz a sua pequenininha, desde tenra idade na igreja. Sabe por quê, meu pastor? Porque é nessa idade que aprende a amar a igreja. Pastor, o que é a igreja para Paulo? É a sua esperança. Será que ela é para você? Será que a igreja tem sido a sua esperança ou o seu dinheiro é a sua esperança? Ou o seu emprego é a sua esperança? Ou a sua empresa é a sua esperança? Ou o seu trabalho é a sua esperança? Vós sois a minha esperança. Que mais, pastor? Segundo, é a sua alegria. Inclusive, a alegria está no verso 19 e 20. Paulo repete no verso 20. A igreja, ela é a alegria de Paulo. Pastor, porque ela era perfeita? Não, mas é porque na igreja estão os irmãos e a presença maravilhosa de quem? Do Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja, irmãos, era a alegria do apóstolo Paulo. E Deus sabe que para aqueles que amam realmente a igreja é a nossa alegria, não é, pastor? Se você quer ver um coração de um pastor, ou de alguém que ama e trabalha na igreja feliz, é você ver a igreja vibrante, viva, servindo a Cristo e aprendendo de Cristo e desejando cada vez mais. Essa é a alegria do pastor. A alegria do pastor não é ganhar salário alto, não é morar em casa boa, não é trocar de carro toda semana, não é ganhar uma promoção, porque eu nunca vi pastor ganhar promoção na minha vida. O apóstolo João, irmãos, ele diz assim: não tenho alegria maior do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Sabe o que Paulo diz? É a minha alegria. Aí eu pergunto, é a sua? Pastor, que mais? É a igreja para o apóstolo Paulo. É a sua coroa. Olha, irmãos, que coisa linda. Vós sois a minha coroa. Coroa aqui, irmãos, é quando alguém vence uma prova. Paulo usa muito essa metáfora. Quando ele se esforça e vence uma prova, ele recebe uma coroa. A coroa é a recompensa. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês são a minha alegria. Sabe por quê? Porque é o fruto e a recompensa do meu trabalho. A coroa de Paulo era a igreja, meu pastor. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que a igreja representa para você? Um fardo? Uma obrigação? Onde se você tiver um tempo e se sobrar um negocinho na sua agenda, você vem. E olha se não tiver uma outra coisa mais importante. Mas para Paulo, ela era o fruto de todo o esforço da sua vida. Quando ele olhava para trás, ele viu o que, meu pastor? A igreja, pela qual eu lutei e labutei a vida inteira. Que mais? Para terminar, versículo 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória. Irmãos, que coisa espetacular. O mesmo Paulo diz que ele não buscava a glória de homens, e sim a glória de Deus. E quando ele fala que a igreja é a sua glória, ele entende que ele cumpriu o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós labutamos, trabalhamos, lutamos pela igreja, nós estamos devolvendo a glória a quem? A Deus. Vocês são a minha glória. Pastor, por que nós devemos nos importar com a igreja? Por que a igreja é importante? Porque em dias como os nossos, onde facilmente tomaremos o hábito de não ir mais na igreja, mas pelo menos irá martelar na nossa consciência a importância dessa comunidade espiritual e maravilhosa que foi formada em torno da pessoa bendita de Jesus, o qual ele alcança e edifica através das comunidades locais? Por que me importar com a igreja?
E eu termino, pastor, por 3 razões. Primeiro, você deve se importar com a igreja, porque a igreja é o propósito fundamental de Deus nessa terra. Quando tudo passar, o que vai restar? Deus não edificou um prédio, Deus arregimentou pessoas, amém? O plano de Deus não é Babel, o plano de Deus é Abraão, lembra? Gênesis 10 e Gênesis 11, pastor, por que está um texto perto do outro? Porque Gênesis 10 é Babel, Gênesis 11 é Babel, desculpa, Gênesis 11 é Babel. O que é Babel? Construção humana. O que é Gênesis 12? Chamado de Deus para construir um povo. Pastor, por que a gente precisa se importar com a igreja? Porque Deus se importa, porque Jesus se importa, porque Ele veio por ela, morreu por ela, ressuscitou por ela, e vai voltar por amor a ela, e vai viver com ela eternamente. Esse é o propósito, irmãos, fundamental de Deus nessa terra. Segundo, pastor, por que eu preciso me importar com a igreja? Porque a igreja, irmãos, é a despenseira do verdadeiro alimento nessa terra. E a palavra despenseiro no grego é a palavra oikonomos, é a palavra linda, é aquele que guarda, coloca nos seus lugares e distribui a todos que estão na casa. Isso é que significa despenseiro. Você sabe por que a igreja é importante? Porque ela é a despenseira, ela é o oikonomos de Deus nessa terra. E ela fornece o verdadeiro alimento. Qual é, meu pastor? A palavra de Deus. Jesus foi tentado pelo deserto em Mateus 4, e ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pastor, por que eu preciso me importar com a igreja? Porque o verdadeiro alimento que a gente recebe para nutrir a nossa alma, ela não vem do Faustão. Hoje eu saí da minha casa, vindo para cá cedo, cheguei aqui 6h20, botei minha biblinha debaixo do braço, atravessei a rua, tem uma casa ali, na frente da minha casa, que outrora foi aquela casa de acudimento das grávidas, né? Agora alugaram a casa, e aí quando eu olhei na janela, tinha lá uma família assistindo Domingão do Faustão. Irmãos, cá para nós, me deu uma dor no coração. Do que aquelas pessoas estão se alimentando? Qual é a dieta dessas pessoas? O que está entrando pelos ouvidos, pela mente, pelos olhos dessas pessoas? Pastor, por que a gente tem que se importar com a igreja? Porque a igreja, irmãos, é a despenseira do verdadeiro alimento nessa terra, a palavra de Deus. É do púlpito da igreja que o evangelho é pregado, é nas classes de escola dominical que o evangelho é ensinado, e é no relacionamento de uns para com os outros que nós crescemos em fé, em esperança e em amor. Pastor, por que a gente tem que se importar com a igreja? Finalizando, porque a igreja é a manifestação do amor de Deus nessa terra. Pastor, por que eu tenho que me importar com a igreja? Porque Jesus disse que nos últimos tempos o amor se esfriará de quase todos. E eu sei muito bem porque ele disse quase todos, porque haverá alguns que preservarão esse amor. Quem? E o interessante, irmãos, que Jesus faz aqui uma coisa para o matemático, que é algo inversamente proporcional, né? Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É inversamente proporcional o pecado e o amor. Quanto mais a sociedade se afunda no pecado, menos ama. Pastor, por que a gente tem que se importar com a igreja? Porque a igreja, irmãos, é a manifestação do amor de Deus nessa terra.
Ele delegou a mim e a você a continuidade dessa obra gloriosa, que é manifestar esse amor através do testemunho e da pregação do Evangelho e de ajudar o necessitado. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e foste ver-me, era forasteiro, tu me acolheste. Senhor, quando nós fizemos isso a ti, Senhor? Quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Por que se importar com a igreja? Eu acho que temos tantas razões, irmãos. Nos sobejam razões, nos sobram razões. O que será desse mundo sem a igreja? O que será desse mundo, meu pastor, se todos disserem não? A minha oração, querido, é que nessa noite, você que está nos ouvindo nas redes sociais, e vocês, claro, meus amados, que estão aqui, se deixem inundar pelo Espírito Santo, para que Ele mesmo aqueça o nosso coração, para que a igreja volte a ter o devido e importante lugar de honra, que ela sempre deve ter na nossa vida, como algo da máxima importância para mim e para você, que somos salvos por esse Cristo encantador e maravilhoso, que nos enxertou na videira verdadeira e nos nutre a cada dia pela instrumentalidade de uns para com os outros. Amém?